A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Boa tarde, está no ar o programa A Torto e a Direito, programa semanal da Diana FM, todas as terças-feiras às 18 horas. Este é o programa de 2 de março de 2021. O painel de comentadores é constituído por Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Avançamos já para as notas de abertura e é o Alberto Magalhães a começar. Boa tarde. Sou eu hoje. Ora bem, eu trago uma nota curta hoje. Uma nota, achei engraçado, uma notícia do Guardian. Uma senhora que ganhou, uma escritora que ganhou o International Booker Prize com a obra The Discomfort of Evening, foi escolhida, e que se chama, é holandesa, chama-se Marika Lucas Rindveld. Não sei se estou a pronunciar bem, mas mais ou menos é isto. E foi escolhida por uma editora holandesa para traduzir aquele poema daquela jovem Amanda Gorman, que recitou um poema seu na tomada de posse do Joe Biden. E esta escritora holandesa foi escolhida pela editora para traduzir o poema para o holandês. Ora, e ela aceitou. Ora, o que acontece é que uma jornalista e ativista publicou num jornal dos Países Baixos um artigo em que defendendo que o tradutor de um poema destes devia ser, tal como Gorman, uma jovem Gorman, uma artista local, jovem, uma mulher assumidamente negra. Bom, foi tal a polémica depois e dizia ela no artigo, uma escolha incompreensível do meu ponto de vista e de muitos outros que têm exprimido a sua dor, frustração, raiva e desilusão nas redes sociais. Dizia esta ativista, seu nome, Janice Deul. Ora bem, foi tal o estrondo que a jovem Marika Lucas desistiu de ser a tradutora e disse que sim, senhor, que achava muito bem que fosse uma jovem negra, assumidamente negra, uma artista local. Enfim, era só isto. É curioso, não é? Como o mundo em que vivemos está cada vez mais curioso. E com gente cada vez mais estúpida, se me é permitido esta afirmação um pouco insultuosa. Avançamos agora para a nota de abertura do Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Alberto, ao Ricardo, a quem tem a pachorra para nos ouvir. Eu tenho umas notas breves. Uma começa, obviamente, por felicitar o Partido Comunista Português pelos seus 100 anos, que se comemoram no dia 6 de março deste mês, portanto, esta semana. Sábado, o PCP fará 100 anos. Para o bem e para o mal, uma marca grande e uma marca forte da vida portuguesa, da vida política portuguesa e, sobretudo, da luta antifascista em Portugal. Portanto, aqui a todos os militantes do PCP, sobretudo, a quem o construiu e a quem o reconstruiu, sobretudo a geração de 40 que o reconstruiu, que deles poucos restam, os meus parabéns e sabendo que, de facto, a luta continua e espero que as novas gerações de dirigentes do PCP tenham 10% do valor que teve aquela outra geração. Depois, uma questão de boas notícias. A gente aqui é raro trazer boas notícias e eu tenho uma para trazer hoje. A Autoridade Nacional para a Aviação Civil chumbou o aeroporto do Montijo. Aquilo era mais um apiadeiro do Montijo, mas pronto, chumbou, está chumbado. Espero que agora, democraticamente, não vá o Partido Socialista alterar a lei para fazer a obra, porque valores mais altos se possam levantar. Não estou eu a insinuar, nem de perto nem de longe,
que já houve alguns projetos encomendados e alguns bónus distribuídos e outras coisas. Não estou a querer entrar por aí, até porque nem sou rapaz para fazer esse tipo de coisas, mas temos pena. Quem já recebeu as luvas, é favor devolvê-las. Penso que é uma boa notícia por dois motivos, porque era completamente absurdo fazer um aeroporto naquele sítio, como volta a trazer à baila o aeroporto de Faro. O aeroporto de Beja. Aeroporto de Beja que basta ali amanhar a linha de caminho de ferro e fica a menos de 1 hora de Lisboa. Nos tempos que correm, não se medem distâncias em termos de quilómetros, medem-se distâncias em minutos. E é isso o que importa. Não é preciso ser um TGV, aqueles trens-balas e coisas assim no género, não se justifica pela distância. Qualquer comboio de alta velocidade, daqueles que já por aí andam, que andam a 280 a hora, ligam Beja a Lisboa ou Beja ao Algarve em tempo mais que suficiente para um aeroporto de periferia. Portanto, espero que haja o bom senso de não voltar a inventar, deixar de ficar outra vez com alcochetes e com rios frios e com essas coisas todas. Temos um aeroporto, está ali, está muito bem feito, serve para tudo e mais alguma coisa. É favor deixarem-se de ideias de fazer aeroportos e façam só uma linha de caminho de ferro. Não é pedir muito, é só uma linha de caminho de ferro. Não é preciso fazer uma nova, é só arranjar a que está. Portanto, isto só para falar nas pessoas que fazem sempre muitas contas, que custa tudo muito dinheiro e é tudo não sei o quê. Não, está feito, é bom que seja utilizado. E já que estamos em maré de aviões, dizer que os trabalhadores da Ground Force continuam sem receber salário. Estamos em 2021 e estamos com funcionários de uma empresa subsidiada do Estado com salários em atraso. É absolutamente inadmissível. Isto só prova que todas as invenções que os senhores ministros disseram sobre os programas de apoio à economia real, etc., etc., é tudo treta. Porque o que é a economia real é ver uma empresa que, obviamente, sofre todas e mais algumas das restrições e dos problemas da pandemia, uma empresa ligada à aviação civil, é prova de que tudo o que o governo disse não resolve nada, não serve para nada, é tudo conversa para encanar a perna à rã. E já que uma empresa que está sob a sua alçada, recebendo as suas iniciativas, não tem dinheiro para pagar salários. Isto é, no mínimo, surrealista. E ficarei por aqui. Concluímos esta primeira ronda das notas de abertura com... é o Ricardo. Falta o Ricardo, concluímos com o Ricardo. Vamos então concluir com a nota do Ricardo. Boa tarde, Sérgio Major. Já pensava que não tinha direito à nota. Eu ia recuperar depois para a próxima. Desde não falo do Sport. Eu recuperava na próxima intervenção, não havia problema nenhum. Bom, boa tarde, Sérgio, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio e ao Alberto Magalhães também. Eu Bento, enquanto o Bento se atrasou, o Alberto Magalhães, eu e o Sérgio estivemos aqui a questionarmos sobre como é que teria corrido a manifestação na sexta-feira, que o Bento aqui correu bem, pronto, não sabíamos. As 4 manifestações correram bem. Mas não houve vídeos partidos, não houve... Nada disso. Nada, sabem que foi tudo cabo. A minha antifa é uma antifa civilizada. Não quer dizer que não parta vidros um dia destes com o que eles andam por aí a fazer. Sim, mas pronto, não houve. Mas não excluímos essa parte. Bom, espero que quando partirem partam os vidros dos culpados da vossa ira, não dos... Exatamente, não é propriamente ali a loja do Sr. Manel ou do Sr. Joaquim. Mas eu não digo que o novo banco ou que a tranquilidade possam ficar tranquilos. Isso é outra questão. Sim, está bem. Ora bem,
A nota de abertura. Parte os vídeos do novo banco e depois nós é que pagamos. Não sei, outra vez. Faz favor, ter lá calma. Outra tá vez. Pronto, escolhe o BPI. Em tempos de... E porquê? Porque vamos abordar aqui questões relacionadas com a pandemia, com o confinamento, desconfinamento. Continuo, naturalmente, a cumprir estas normas da contingência e de mais um plano de contenção, mas sou um privilegiado neste aspecto. Portanto, continuo a fazer praticamente quase a minha vida normal. Atividades letivas na universidade, enfim, não normais, ou normais, mas através de videoconferência, mas num ambiente que está no campo. Tenho uma autorização para me deslocar para o meu local de trabalho, porque estou à distância, estou a 12 km de Évora. Antes já tinha estado no campo também, no outro campo, no meu campo, e portanto a minha vida não está muito alterada. Faço como fazia antigamente, muitas vezes quando ia para o campo, aviava uma cesta de verga com uma bucha, com queijo, com umas latas de conserva, que é algo que é português, e que eu muito gosto. Gosto muito de fazer refeições com conservas, com cavalas, com sardinhas em tomate, enfim, com tudo isso. E partilhei da amizade aqui de um colega ou outro na universidade, que faz o favor de ser meus amigos, e a campo. Estivemos a almoçar e a falar, quiçá, sobre alguns aspectos que podemos abordar agora aqui. Portanto, neste aspecto, sou de facto um privilegiado. E isto a propósito do quê? A propósito daquilo que nós podemos fazer, saindo à normal rotina antes Covid, e procurar um pouco também de uma vida menos urbana, quando é possível, que é mais salutar também, não só em tempo de pandemia, mas em tempo de vida normal, e apelando, falei aqui das latas de conserva, das conservas de peixe, enfim, do atum, das cavalas, das sardinhas, porque contrasta perfeitamente, ainda bem que isto continua a existir, mas contrasta perfeitamente com o bizarro de situações que nos acompanham no dia-a-dia, e esta está de alguma forma aqui, ou não, ligada à cidade. Imagine-se que eu vi uma notícia da Rádio Diana, empresária nigeriana assume presidência do Lusitano SAD. A empresária nigeriana Dorothy Nyeka Ede é a nova presidente do Conselho de Administração SAD do Lusitano. Foi eleita na semana passada a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriênio 2021-2024. A senhora Dorothy, que reside em Abuja, na Nigéria, ocupa o lugar deixado vago por Nuno Madeiras Rodrigues, que se demitiu em janeiro. Nesta reunião foram aprovados por unanimidade os novos órgãos sociais da SAD lusitanista, tendo de imediato os novos dirigentes de tomar posse, não sei o quê. Ou seja, isto, eu tive aqui com uma contenção grande para não me rir, porque eu não sei o que é a SAD do lusitano, continuo a desconhecer na essência porque é que a SAD existe, como é que a SAD existe e como é que é possível. Tudo isto é um imaginário. Tudo isto é um imaginário, mas é um imaginário que nos remete para uma realidade que pode não ser muito cómoda para nós. E contrasta perfeitamente com aquilo que seria a vida normal da cidade, também no aspecto desportivo. Dá que refletir, porque eu não sei o que é de facto a SAD, sei que existe, mas não sei o que é, não tem qualquer tipo de implantação a nível, penso eu, da comunidade local, nem nacional, vai contra aquilo que foi a história e o historial do grande Lusitano de Évora, e eu sei que nos vale, que nos poupa, que a comunidade, que nós próprios nos possamos poupar, porque também eventualmente poderemos ter alguma parte ativa no evitar destas situações, é nestas bizarrias que não contribuem em nada
para a normal convivência na sociedade, na comunidade, neste caso no que diz respeito ao aspecto esportivo. E, portanto, aqui a bizarria, por um lado, a tradição, enfim, as conservas portuguesas que, enfim, pese embora toda a conjuntura atual ainda não deixaram de aparecer e de estar nas nossas mesas e eventualmente no campo dos nossos pernais, a servirem-nos também para nós passarmos um pouco melhor neste período de contingência, e aquilo que é a entropia do sistema com estas bizarrias, e fico por aqui então. Eu acho que alguém foi na história do príncipe da Nigéria, pá. Eu acho que é a globalização, pá. A globalização. Eventualmente, sim, eventualmente. E a desconstrução do colonialismo, pá. Também. Se um português comprasse... Essa não me lembrei. Se um português comprasse o Sport... Não, há aqui... E a libertação das mulheres... Toda a gente achava bem, pá. Agora, se não viesse aí o dia 8 de março a ser o Dia Internacional da Mulher, eu faria algumas piadas à volta. Não, eu de facto... Da senhora e do desporto. Mas eu de facto, e depois vi uma notícia, não sei onde, da Rádio Campanário, portanto com uma notícia da SAD a mostrar o emblema do Lusitano de Évora e os camarotes do Campo Estrela, que não sei se é do Lusitano de Évora, se quem é que é, mas uma coisa completamente... Isto está tudo desorientado, está tudo ao contrário, está tudo desorganizado. Ricardo, você é um velho do Restelo, pá. Você é um velho do Restelo. Não sou, mas mais ser velho do Restelo do que ser velho do Benfica ou da Luz ou do Porto. É que são belenenses, pá. Porque eu há bocado, quando o Bento Anastácio disse que dava os parabéns, eu digo assim, bom, não me digam que vai dar os parabéns ao Benfica, pá, que uma coisa vai dar os parabéns ao PC, que uma coisa... Não sou um velho do Restelo. Eu acho que o Lusitano e o Juventude e estes clubes fizeram parte da vivência da comunidade social e desportiva, naturalmente também da região, da cidade e do país, e não merecem ter sido adulterados. E não é só pelas instituições em si, é a essência do desporto, é o mais nobre que o desporto tem, que é utilizado muitas vezes, vamos lá saber porquê e como. E não vou aqui falar do voo, nem da cocaína, nem dos empresários do futebol, nem coisa nenhuma dessas, porque não quero insinuar nada, mas de facto que os clubes, que as instituições nobres não sirvam para aproveitamentos menos nobres. E essa de facto, muito mais isto extravasa ao lusitano, muito mais do que o caso local, é um alerta para a globalidade das situações. Muito bem. Porque também o Sr. Belenenses foi vítima de qualquer coisa de menos bom, não é? Exatamente. Aliás, o processo é muito parecido entre o Lusitano e o Belenenses, porque foram constituídas as SADs e os clubes, em ambos os casos, os clubes estão de costas voltadas com as SADs. Bom, concluída esta primeira ronda, com as notas de abertura, vamos avançar para o tema escolhido pela nossa redação, o desconfinamento, e eu começava pelo Alberto Magalhães, começava por perguntar o desconfinamento, quando é que começa, como é que será feito? O Alberto sugeriu também juntar aqui o porquê, exatamente. Mas isso não acha que esta falta de luz ao fundo do túnel está a fazer mal às pessoas a nível psicológico? Já agora o Alberto é psicólogo, pode também dar a sua opinião sobre isto. Sou psicólogo e devo dizer que nunca vi tanta gente a falar em saúde mental como neste último ano. Eu, que trabalhei 42 anos em saúde mental, fico muito agradado, porque agora toda a gente falar em saúde mental. E nem cai naquele disparate que seria dizer, como muitos dizem, olha, tanta gente que não é especialista em saúde mental a mandar bitites sobre a saúde mental dos portugueses. Não deixem isso para os especialistas. Não, eu acho que a saúde mental dos portugueses interessa a todos os portugueses e todos os portugueses têm o direito de falar sobre saúde mental, dos portugueses sobretudo.
Bom, mas voltando ao tema do desconfinamento, eu acho que para saber o quando e o como é muito importante saber o porquê. E o porquê, para mim, resume-se assim. O confinamento é a bomba atómica das medidas de luta contra uma pandemia. Deve ser usado com cautela em situações extremas, quando tudo mais falha. Mas o tudo mais que falha, em princípio, não devia falhar. Este é que é o problema. E porquê? Porque o confinamento sai muito caro economicamente, sai mais caro do que se o Estado investisse em testes e em rastreamentos massivos, se contratasse milhares de pessoas para fazer os rastreamentos, se comprasse milhões de testes, e sai caro também para as famílias, sobretudo do ponto de vista da saúde mental, cá está, e sobretudo da saúde mental dos jovens adolescentes e dos jovens adultos que, numa altura importante da sua vida, em que têm que aprender a socializar, aprender a viver com os seus pares, são separados dos seus pares e só podem contactar com eles através de telemóveis e computadores, e, sobretudo, da aprendizagem, são lesivas, o confinamento é lesivo da aprendizagem dos mais novos. Quem está a aprender a ler e a contar e a fazer contas, e já por 2 anos consecutivos, tem que parar essa aprendizagem, ficar a meio e ficar à espera que as escolas reabram, a ter aulas com um professor na televisão, e sobretudo quando tem pais em teletrabalho que não lhes podem, ou que não têm cultura ou conhecimentos suficientes para os ajudar nos trabalhos, ou quando ajudam ainda fazem pior, porque muitas vezes os pais que querem ajudar os filhos a aprender a ler, a única coisa que lhes ensinam é a fobia à leitura, porque não sabem ensinar como deve ser. Portanto, o confinamento sai muito, 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 muito caro. Eu sei que o Ricardo é um defensor do confinamento por causa das ovelhas e dos rebanhos, mas as pessoas não são. Não, estamos a sanitário, quer dizer que sejam confinados. Não. As pessoas, mesmo quando se portam como ovelhas, não são ovelhas. Esta é que é a verdade, e faz-lhes mal portarem-se como ovelhas. E outro motivo, porque o confinamento não se deve abusar dele, é que na vida não há risco zero. Em cada momento, para cada situação, nós temos que fazer e temos que nos habituar a fazer e temos que ensinar aos nossos filhos e netos a fazer o balanço dos custos e benefícios de cada situação e de cada decisão. E neste momento, passada já aquela fase de janeiro, que nós bem sabemos a quem atribuir as responsabilidades, apesar de eles próprios não parecerem perceber isso, portanto, passado esse período mau de janeiro, com os números que existem neste momento, eu acho que as creches e os jardins de infância já deviam estar abertas. E acho que já devíamos estar a pensar nesta semana em abrir o primeiro e o segundo ciclos, ou para a semana. E depois, assim sucessivamente, o terceiro ciclo para os mais... Eu poria assim, numa outra fase, o terceiro ciclo para os mais carenciados de auxílio ou de pedagógico. Depois, a seguir, numa fase seguinte, os outros do terceiro ciclo. E, por fim, os do secundário e superior, esses sim depois da Páscoa. Mas, entretanto, não é só na educação que o confinamento devia começar. Não há motivo nenhum para as livrarias estarem fechadas, para venderem livros nas papelarias, venderem-se livros nos hipermercados e nos sítios onde só se vendem livros. Não se podem vender livros. Isto é um absurdo perfeito. Pior, absurdo ainda, e já estamos a falar do como, não é? E do quando. Pior, as atividades individuais ao ar livre são aquelas que
que estão mais na mira dos censores, dos canais de televisão, dos autarcas. A autarquia de Cascais proibiu o surf na praia de Carcavelos, que é o berço do surf em Portugal. É completamente absurdo. Os surfistas vão pegar o Covid uns aos outros no meio das ondas, à distância. Quer dizer, ninguém faz surf em cima uns dos outros. A praia de Carcavelos é enorme, aguenta bem com uns 100 surfistas, se não aguentar mais. Quer dizer, é completamente absurdo esta pancada das pessoas, das autarquias, mas não só, dos censores, não é? Daquelas pessoas que estão em casa e que censuram os irresponsáveis que foram para a praia. Polícias de jipe atrás de 2 ou 3 surfistas que foram fazer surf à praia. E há um vídeo que corre nas redes sociais que mostra o ridículo da situação. 3 ou 4 surfistas a serem perseguidos por um jipe da polícia. Isto é, a coisa chegou a um disparate que não tem nome. Portanto, atividades individuais ao ar livre, ainda por cima com a brisa marítima, deve ser dos sítios menos perigosos para apanhar Covid em Portugal. É na orla marítima. E, no entanto, é aí que se focam as câmaras de televisão, porque é que, óbvio que as pessoas que vivem em concelhos que têm orla marítima escolhem, quando podem sair de casa para dar um passeio, vão para a orla marítima para ver o pôr do sol no mar, para ver as ondas. Toda a gente gosta de ver o mar, ou quase toda a gente. É óbvio. E depois de abrir então as atividades individuais ao ar livre, que me parece que já deviam estar abertas, então começar a abrir a pouco e pouco o comércio. Primeiro o pequeno comércio e depois os centros comerciais. A ver se isto a pouco e pouco volta à normalidade, mas sempre cumprindo as regras. Não é? Eu não sou como a doutora Graça que dizia há um ano atrás e durante meses insistia que não se devia usar máscara porque a máscara até era contraproducente, fazia pior do que bem. Dava motivo para nós ficarmos com uma falsa sensação de segurança. Mas eu é que sou o irresponsável. Ele é que dizia isto e eu é que sou o irresponsável. Já lá vamos. Muito bem, vamos agora para a opinião do Ricardo Freixo, aliás, do Bento Anastácio. É o Bento Anastácio. O Bento acha que já devíamos começar a desconfinar? Sim, a juntar aquelas decisões brilhantes de que já falou o Alberto, eu ia juntar uma que é assim a cereja no topo do bolo, que é a pesca. Toda a gente sabe que com pandemia, sem pandemia, nenhum pescador quer o outro ao lado. Porque a malta vai ali... Não me tinha lembrado dessa. A malta vai ali que é para ninguém moer o juízo, para não falar com ninguém, para não estar... Pronto. Mesmo quando vão todos juntos, eu ia à pesca, quando a malta sai toda junto para ir à pesca, não ficamos em cima uns dos outros. Assim como foi proibida a caça. Os caçadores não caçam em cima uns dos outros. É claro que tanto da pesca como da caça há um problema que é a segunda parte. Que essa era de facto mais ativo, mas pronto, e com os devidos que ninguém diz que epá, vamos todos à pesca e depois vamos para o petisco, ou vamos todos à caça e depois vamos para o petisco. Não é isso que se tornou. O petisco terá que ficar para outra altura, mas o resto isto são daquelas imbecilidades que fazem com que depois não se leve a sério esta coisa das regras e porque não fazem sentido. Mas eu não vou entrar por aí, eu vou lembrar aqui 2 ou 3 coisas sobre este ano, que faz hoje precisamente um ano em que apareceu o primeiro caso de Covid no país, e fazer um pouco o balanço disto. Em termos pessoais, são 6 meses de estabelecimento comercial fechado. Eu e mais 1 milhão de não sei quantos, e quantos de pequenos comerciantes neste país. Em termos pessoais, são 3 mortos. Tudo isso são os que a cada um de nós
calhou. Mas, em relação ao ensino, o Alberto há bocado falou nisso, eu quero só juntar aqui um dado. Corresponde a 1/3 do tempo letivo de escola, não 1/3 dos anos letivos, não, 1/3 dos tempos letivos. Ou seja, as crianças tiveram menos 1/3 das aulas, de facto, que haviam de ter. O que é, de facto, uma coisa que ou se tem juízo e se trata, neste caso, de um chumbo administrativo, se for necessário chegar aí, dizer isso, mas para o primeiro ciclo não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que é a solução para o final do ciclo escolar, não, para o ensino superior, etc, etc. Isso teria que se encontrar uma outra coisa, porque a forma como é prejudicado no seu desenvolvimento, na sua aquisição de conhecimentos, etc, etc, um aluno finalista de um curso superior não é o mesmo que é uma criança que entrou nesse ano para a escola primária. Estamos a falar dos dois topos das coisas e são, de facto, coisas completamente diferentes. Agora, com o tempo que aí vem, nós vamos ter que ir abrindo, mas o que me parece essencial é ser de forma racional. Ou seja, tem que haver uma forma de abrir isto em que as pessoas percebam porque é que as coisas estão a ser feitas e que haja um mínimo de tato nas coisas. O povo português é um povo sensato. Quando foi da primeira vaga, não foi preciso o governo nenhum mandar-nos para casa. O governo reagiu ao que as pessoas tinham feito. As pessoas tinham ido para casa e o governo arranjou uma lei que disse: vocês já que foram todos para casa, vamos lá fechar isto. E, portanto, essa responsabilidade, esse sentido as pessoas têm. Agora, não pode ser com leis que permitam que se vendam livros nos supermercados e não se vendam livros nas livrarias, que se vendam hambúrgueres, mas não se venda água. Quer dizer, isso este tipo de medidas põe em causa a racionalidade e põe em causa o quê? A credibilidade na população. Quando cada medida que sai dá para fazer 10 anedotas, ninguém leva isto a sério. Portanto, a primeira coisa a ser feita é fazer com trambeio, de forma a que não haja coisas de tal maneira ridículas que ninguém leva isto a sério. Outra questão importante vem as vacinas, obviamente, e sobre as vacinas eu tenho uma posição altamente totalitária, se quiserem. Eu sou absolutamente favorável à vacinação obrigatória contra o Covid-19. Há coisas em que não há cá direitos de objeção de consciência e coisas do género. Não há cá estrelinhas parvas como as da Joana Amaral Dias ou coisas do género. Entre a saúde pública e o direito à não vacina, eu não tenho dúvidas nenhumas. Não há. Eu nunca me senti muito ou pouco restrito das minhas liberdades por ter um cartão de vacinas, ou para os meus filhos terem um cartão de vacinas. Porque raio de cargas de água é que é universalmente aceito que quem quer viajar para determinados países tem que tomar a vacina da febre amarela, ponto, ou não vai. Porque raio de cargas de água é que a vacinação não há de ser, contra o Covid não há de ser obrigatória, e porque cargas de água é que não há de haver um certificado de vacina. E depois é simples. Quer ir à bola? Só vai quem tem vacina. Quer ir ao festival? Vai quem tem vacina. Quer ir ao restaurante? Não tem vacina, não entra. É uma opção. As pessoas podem ter a opção de não se vacinar. Agora, não podem ter a opção de contaminar o resto do Maragall. Portanto, isso aí, santa paciência. Quer dizer,
isto dando, ou então, segue-se o que diria o meu filho mais velho, agarra-se nessa malta, mete-se toda dentro de uma ilha, a gente não vai lá. Eles não vêm cá e depois vivem como apetecer. Mas eu acho que a discussão sobre se cada cidadão por si só tem o direito de escolher ser ou não ser vacinado, eu acho que isso não pode de maneira nenhuma ser. Não se pode, há coisas que são como são, não se questionam. E ainda concedo que as pessoas possam decidir não se vacinar. Mas, enfim, se essa é a decisão pessoal, passam a ter uma vida pessoal que não entra em conflito com o resto da rapaziada. Obviamente que terá que arranjar um sítio em que só trabalha em teletrabalho, ou coisa assim no género, mas isto não. Essa discussão de que só apanhar vacina quem quer, francamente, não parece. Parece-me também outra questão complicada à volta das vacinas, tem a ver com isto, uma questão de sistema e uma questão política de fundo. As vacinas foram feitas, a investigação para o desenvolvimento das vacinas foi feito com caminhões de dinheiros públicos, ou seja, pelos países todos em que a malta pode contribuir com alguma coisa, todos nós os quatro, e quem nos ouve, contribuímos com a nossa parte para a investigação da vacina. E não fizemos mais que a nossa obrigação. Diga-se, é bom de verdade, não foi feito mais que a nossa obrigação. Agora, o que não pode ser é que depois haja direitos de autor ou patentes para as farmacêuticas, quando não puseram um centavo de dinheiro na investigação. É claro que tem o direito ao seu lucro pela fabricação, etc., mas agora a propriedade intelectual da vacina não pode existir. Pusemos todos muito dinheiro e depositamos, sobretudo, muita esperança nesta vacina. E o que vai acontecer, é o que já está a acontecer, é que temos o mesmo. Ou seja, os países que têm dinheiro compram as vacinas e dão a quem tem dinheiro. Ou veja-se, por exemplo, o absurdo, por exemplo, há países, todos os jogadores de futebol já foram vacinados. Não foram vacinados enfermeiros, nem foram vacinados. Não, mas é porque eles têm os contratos, têm que ir jogar de um lado ao outro. Não tem nada contra os jogadores de futebol, não é nada disso. Mas não me parece que seja lógico que uma vacina em que toda a humanidade depositou não só a esperança, mas sobretudo o dinheiro, não volte, tenha propriedade nos direitos de fabricação. E eu hoje não estou a ver aparecer um outro Lula da Silva a mandar lixar as farmacêuticas e a produzir retrovirais como ele produziu para dar às pessoas e agora fazê-lo com vacinas. Isto sobre estas questões. Para esta primeira volta eu ficaria por aqui porque depois falaremos mais coisas. Muito bem. Ricardo Freixel. Bom, eu há bocado esqueci-me de dizer que ao almoço bebi um copo de vinho a respeito da profilaxia e das vacinas e comi 2 laranjas, vitamina C, que é fundamental e que faz parte da nossa dieta mediterrânica, que é muito bom. Alberto Magalhães, eu sei que o Alberto Magalhães tem conhecimentos de comportamento social a nível dos humanos e terá também alguns comportamentos a nível da etologia. E as ovelhas em rebanho são perfeitamente ordenadas, é uma comunidade que tem a sua hierarquia, mas que não é assim tão má. Oxalá todas as comunidades se pudessem saber movimentar dentro da espécie humana, como os rebanhos, como as colmeias, como as comunidades das formigas. A gente já soube, esqueceu-se. Isto falando dos rebanhos, sem intervenção má dos homens e dos cães, dos homens mandados mal pelos homens. Bom, isto bem, mas quando eu me, em determinada altura aqui, recorri da higiene e profilaxia sanitária em termos de produção animal para o combate à Covid, é porque os vírus
andam nas ovelhas e andam em nós também. As normas terão que ser naturalmente outras, mas adaptadas. Mas o princípio, a biologia é na sua essência igual e, portanto, a contenção, o estabelecimento de cordões sanitários, eu penso que poderão eventualmente, adaptadas à espécie humana, naturalmente, e às comunidades humanas, eu penso que poderiam perfeitamente ter sido benéficas, lançarmos mão delas em determinadas alturas. E, eventualmente, teremos também que lançar mão delas num eventual desconfinar. Sérgio, eu não sei se, tal como o Alberto Magalhães disse, porque já, mas qual é a pressa, como diria o célebre seguro, qual é a pressa, porque já não sei. Aquilo que eu acho é que um ano de pandemia, para os especialistas e para os interventores mais diretos, terá com certeza, para aqueles que tiveram capacidade para entender e para analisar, será tempo, enfim, não direi suficiente, mas será capaz de poder ter dado a esses especialistas e a esses interventores mais diretos alguma capacidade para análise, para poderem programar e poderem analisar a situação futura. Eu na semana passada trouxe aqui o problema que continua em cima da nossa mesa, que futuro, quando? Desconfinar quando? Será que já podemos desconfinar? Não sei. Continuo com a minha, quer dizer, aqui manda o conhecimento, e aqui não podemos aliar-nos do conhecimento científico, o conhecimento científico puro, porque há conhecimento científico, passo o termo, se é que se poderá chamar conhecimento científico, que é encomendado. Que é encomendado, que se deixa encomendar, que se vende, que se aluga. E isso é mau. É mau para a comunidade, só é bom para os políticos ou para os pseudopolíticos e é muito mau para nós. Portanto, baseado no conhecimento científico, na capacidade de análise, de interpretação de tudo aquilo que se passou até aqui, que alguém tenha capacidade para avaliar, primeiro que tudo, é tempo de desconfinar ou não, quando? E depois, também a fase de desconfinamento anterior e toda a fase de agravamento, na segunda onda ou terceira onda, ou logo que tenha sido, também nos terá dado a esses interventores alguns indicadores, algumas informações que serão importantíssimas para deverem ser analisadas e ser utilizadas agora na fase seguinte. Portanto, tenho algumas... não sou capaz de arriscar... Eu acho... posso te dizer... Pode, Alberto, pode. É só uma coisinha, nada. Eu acho que o que é preciso as pessoas perceberem é que não são só os epidemiologistas que têm que decidir se já está neste momento, se é a altura não, ou não. Mas tem que estar na base da decisão. Mas tem que estar na base da decisão. Têm que estar na base também. Da decisão. Têm que estar também. Porque há outros especialistas, os epidemiologistas não são os únicos especialistas que têm que ser ouvidos. Houve um abaixo-assinado de 100 e tal pessoas que são especialistas em psiquiatria, em psicologia, em pedagogia e outras ciências, economia, etc., que também têm que ser ouvidos. E esses dizem que as crianças têm que voltar à escola. E se as crianças não voltam à escola, é porque o governo decidiu ter uma tática que é um bocadinho manhosa, que é para manter os pais em casa confinados. Então a gente põe lá as crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, porque é para os pais não poderem sair de casa. Mas, Alberto, portanto, estão-se a servir das crianças e a prejudicar as crianças e a prejudicar gravemente, dizem os especialistas do meu ramo, gravemente as crianças e o futuro dessa geração para manter os pais em casa. O que é um desígnio, quer dizer, estamos a usar as crianças não como fim, mas como meio. Alberto Magalhães, vai contra a moral kantiana. Mas qual é o objetivo e qual é o plano de manutenção deliberada dos pais em casa? É não ter que gastar dinheiro em rastreadores, não ter que gastar dinheiro em testes a toda a hora. É isso, sobretudo. E é não ter que aguentar com as culpas de nova hipotética
Não, essa malta não se importa da novo marcar pico. Não, Não é? eu aí discordo, Alberto Magalhães. Mas não discordo. Eu não sei. Não, eu essa análise eu não sou capaz, porque a minha capacidade Ficou-lhes. capacidade de interpretação não vai por aí. Mas não sou capaz de entender que e os políticos, bom, acho que eles têm, com todo o respeito, mas têm tão pouca vergonha que são capazes de aguentar com o impacto de uma má atuação, de uma segunda, de uma terceira, daquilo que calhar aguentam tudo, até porque o pessoal está meio adormecido, não é capaz. Sabe porque é que aguentam? Porque as sondagens as sondagens dizem que 80% das pessoas concordam com eles, porque as pessoas já estão tiveram tanto medo e agora em janeiro houve tanta aflição que toda a gente já quer ficar, mesmo aqueles que vão ficar. Mas eu não quero pensar, Alberto Magalhães, eu não quero pensar que de facto essa estratégia seja deliberada. Eu não sou capaz, quer dizer, oxalá que o Alberto esteja errado a pensar isso, porque então vamos por aí além. Agora, de facto, quando eu digo que os epidemiologistas, os cientistas, os responsáveis, os mais conhecedores do problema tem que estar na base da decisão, de facto. E acho que mas eu não os quero tirar de lá. Naturalmente que não quero pôr de parte num segundo nível, num segundo patamar, claro, todos os interventores na sociedade, incluindo os políticos, com certeza, não é? E nós também, enfim, com a nossa capacidade de alerta, de decisão, de capacidade de nos movimentarmos dentro desta conjuntura. Agora, sou incapaz neste momento, sei que qualquer dia vou passar, mas e aqui as fases. Estamos a falar de patamares ao nível dos interventores, dos decisores, e depois falaremos, se calhar, ou seremos remetidos para os setores diversos, e nem todos os setores, mas nem todo o território, e aqui está os tais cordões, não são cordões sanitários, são hipotéticos cordões sanitários, mas nem todo o território estará capaz de sofrer ou de ser submetido às mesmas normas, porque a conjuntura é diferente. Depois os setores, a mim, como lhe disse há pouco, e eu transportei para aqui aquele meu exemplo do almoço que fiz a campo e não sei o quê, não foi ingênuo, foi porque de facto como o Alberto Magalhães muito bem disse há pouco, o surfista, o homem da caça, como o homem da pesca, como o Bento referiu, o homem do campo, eu que posso ir todos os dias ao campo cumprir a minha missão de intervenção no processo produtivo sem ter necessidade de estar a furar regras que são contrárias à atual pandemia. Claro que terei que ter regras completamente diferentes e não me passa para a cabeça ser abordado pelas forças de segurança, com todo o respeito que tenho por elas. Não é? Por acaso ainda não fui, ainda bem que não fui, mas sei que há casos bizarros como esse que o Alberto Magalhães fez. Portanto, há que equacionar, Sérgio, há que equacionar se estamos em condições ou não de desconfinar de facto, como desconfinar territorialmente, por setores, por fases de intervenção e depois, quer dizer, gradualmente, isso terá que ser naturalmente, terá que ser. Agora, para nós, o mau desconfinamento anterior foi um mau exemplo. Eu sei lá que isso sirva para que eu aqui tenho muito pouca capacidade de... Não sou atrevido ao ponto de... Bom, sei como é que me consigo mover dentro do... Isto depende muito de nós também, cada um de nós. Eu penso que hoje em dia nós estamos... podemos estar vulneráveis, estamos sempre vulneráveis à infecção, mas estamos muito mais maduros também no que diz respeito ao vírus e à pandemia. E, portanto, oxalá que o timing, o como, e todos nós saibamos, e os outros que estão hierarquicamente na base da decisão, a nível científico, a nível técnico, a nível político, e nós também saibamos desconfinar atempadamente e bem. E, ou seja, isto é quase uma verdade de lá para ali, que tudo corra bem, mas de facto, depois de termos aqui todos aventado muitas hipóteses, muitas propostas, eu hoje em dia entrego-me um pouco, porque não penso todos os dias defender-me, mas não penso todos os dias na estratégia global, porque não compete a mim pensar nela.
compete-me adotá-la o melhor que eu puder, não é? E, portanto, não me atrevo, não sou muito atrevido, que me perdoem os meus parceiros, os meus pares, o Sérgio e os seus ouvintes também, mas eu não sou muito atrevido, sou muito cauteloso também neste aspecto. Prefiro com tempo e que seja bem, e aproveitando o que foi os maus procedimentos que aconteceram nos períodos anteriores. Para a primeira ronda fico por aqui. Não podemos fazer uma segunda ronda, mas tem de ser com intervenções muito rápidas de 1 a 2 minutos. Alberto Magalhães, o que é que ficou por dizer? Ficou por dizer o seguinte: o Ricardo diz que não se atreve, não quer ser atrevido. Eu acho muito bem que não quer, mas o problema é que há pessoas que têm que ser atrevidas. É em nome delas também que eu estou a falar, porque por mim, reparem bem, eu estou reformado, vivo no campo, estou como o Ricardo. Estar confinado ou estar desconfinado para mim é praticamente a mesma coisa. Não interfere minimamente na vida que posso fazer. A única interferência é em relação a convívio com amigos, que neste momento é difícil. Agora, do ponto de vista financeiro, sou reformado do Estado, portanto tenho a minha pensão de reforma assegurada, não vou à falência, não estou em risco de ir à falência, etc. Agora, grande parte da população portuguesa está na mesma situação que eu. Os funcionários públicos, os reformados, os pensionistas estão na mesma situação que eu. Ninguém lhes vai às pensões por enquanto, ninguém lhes vai às reformas. Não estão em risco de perder o seu lugar na função pública, recebem o seu ordenado ao fim do mês. Agora, e os outros? O problema, e eu quero pôr não sei, à discussão, não sei o que é que os meus colegas pensam disto, mas o meu problema é como é que 80% dos portugueses, dizem as sondagens, concordam que se deve continuar confinado até à Páscoa. Então as pessoas estão a ficar a ver os seus negócios ir por água abaixo, a ver os seus empregos ir por água abaixo, e mesmo assim querem continuar confinados até à Páscoa. Vêm as crianças em desespero, que não aprenderem nada, e mesmo assim querem que as escolas se mantenham fechadas. Eu confesso que está para além do meu entendimento. A única explicação que eu vejo é o medo. É o medo de que isto volte a acontecer e que voltem a morrer às centenas todos os dias. E quem é que meteu esse medo às pessoas? Quem é que meteu esse medo às pessoas e para quê? Esta é que é a minha pergunta. Muito bem, fica a pergunta. Bento Anastácio. Há coisas que devem ser deste novo normal. Nós deixamos de ter um calendário que usávamos, passamos a ter um calendário litúrgico. O problema foi no Natal, vemos as coisas até à Páscoa. Espero que, entretanto, depois, se houver outra coisa qualquer, haja aí alguns santos pelo meio que nós possamos usar como calendários. O próximo evento eventualmente será o Marquês. O Marquês em maio. Pois é, a festa do Marquês em maio. O problema do coisa vai ser. Depois vem os santos populares, depois vem a santa paciência. Não há já, desculpem o despachorra para isto. Não há. Porque as coisas são feitas de uma forma completamente absurda. Portanto, a saída para isto é deixar o absurdo. Eu gosto muito do nonsense e coisas assim do género, mas não, para a vida normal das pessoas não dá. Depois acontece o quê? Abre-se o caminho a questões que estavam escondidas por aí fora. Tem a ver, por exemplo, com tudo o que anda à volta dos movimentos negacionistas, se é que assim se lhes podemos chamar. Eu acho que é um pouco abusivo usar um termo que se usou relativamente ao Holocausto para se usar relativamente a isto. Mas pronto, para a comunidade, para facilidade de expressão, utilizarei. Agora, não pode ser
o que é que acontece em alguns países? Vai tudo para a rua protestar contra o confinamento das maneiras e pelas razões mais absurdas, quando eu digo absurdas, porque não têm sustentação científica nenhuma. Quer dizer, se há uma coisa em que a comunidade científica está de acordo, é que ao molho a coisa corre mal. E eu não estou a dizer que as pessoas não devam manifestar-se. Eu, como as pessoas sabem, tenho por advertimento fazer manifes. E faço, ainda fiz não sei quantos mais, ajudei a organizar 4 a semana passada. Mas a gente, em vez de andarmos todos aos abraços e a fazer rodinhas e a cantar e tal, como gosta a malta antifa de fazer aquelas brincadeiras, ficamos cada um no seu lugarinho e pronto. Também não temos a segunda parte, que era a malta ir para a tasca fazer o balanço da coisa. Portanto, há coisas que têm que haver ao rigor, mas esta falta de transparência, esta falta de objetividade, que não é só cá, é espalhada por todo o lado, faz com que haja aproveitamentos complicados e vai haver muito aproveitamento político, vai haver por parte da extrema-direita um abrir de caminho para captar descontentes, porque são eles que estão neste momento na rua, e eu acho que os outros também têm que ir, já que, como se diz em bom português, ainda a procissão vai no adro. Porque a partir do momento em que deixe de haver layoff, a partir do momento em que os apoios agora dados é como quem diz, as moratórias, etc., caiam todas, vamos chegar moratórias das rendas de casa e dos empréstimos das casas, das moratórias vão cair agora, em março. Tudo. Porque há uma moratória, mas não há um tempo suficientemente alargado de não pagamento. Ou seja, das pessoas não é de não pagamento, de início de pagamento. O que normalmente se chama carência. Esse tempo tem que ser aumentado. Porque senão estoura tudo e não vai ser. Depois, há alguns que receberam o apoio para as rendas, porque obviamente os senhorios também têm que comer, mas isso tudo vai ser pago. E não vai ser, vai ser pago com línguas de palmo. E isso ainda não começou. E é por aí que é isso que me traz a maior preocupação, é como é que vão ser resolvidos estes problemas. Quais são as garantias nas leis laborais? Quais são as garantias que têm as pessoas nessa área? Quem é que me garante que alguém na minha circunstância, como eu digo, somos milhões, porque a maior parte das pessoas que trabalham por conta própria estão no mesmo barco que eu. O que é que nos vai acontecer? Nós vamos ter que, além de pagar, de estar à espera que a economia recupere para nós passarmos a ter clientes, né? Vamos ter que pagar as rendas, mais as rendas em atraso, mais os impostos em atraso, mais isso tudo seguido, não dando tempo a que haja folga ou folgo para recuperar. Quando nós estávamos a começar a tirar o nariz debaixo d'água, depois da crise da Troika, que a economia real só acabou 3 ou 4 anos depois. Muito bem. A pandemia, em termos de economia real, só vai acabar daqui a 4 anos ou 3 anos. E eu quero ver o que vai acontecer nessa altura. Porque nós, para acabar, nós temos a mania de navegar única e exclusivamente à costa. Para desonra de um país de navegadores, nós não temos visão nenhuma. Ricardo Freixel, também 2 ou 3 minutinhos. Quando eu disse há pouco que era um
privilegiado em tempos de Covid pela minha atividade profissional e pela minha atividade também empresarial. De facto, disso de ânimo leve, nem passo o termo, nem respiro para o ar. Ou seja, eu tenho o facto, quando eu estou a dizer que sou um privilegiado, estou já a reconhecer que há fatores, que há setores e que há outros que infelizmente não são e que estão a sofrer pessoalmente, materialmente e empresarialmente com toda esta fase. E de facto é confrangedora nós vemos setores, motores e geradores de riqueza na nossa sociedade completamente parados, não é? A pequenas empresas, o Bento é o exemplo da pequena empresa dele que está parada. A minha continua a produzir, continua a tentar produzir dentro daquilo que é a minha atividade de fazer agricultura. Continuo a desempenhar o meu papel profissional enquanto educador, ensinando, ainda que à distância, de uma forma diferente. O Bento e os pequenos comércios e os grandes comércios e as grandes indústrias que, quer no setor do Bento, quer nos setores paralelos, não conseguem ter esse desempenho, estão altamente lesadas em toda esta fase, não é? Agora, para mim, eu tenho que, e já aqui manifestei também isso, a economia, se bem que seja difícil, e oxalá que esta fase termine rapidamente para que a economia comece a funcionar. E eu tenho para mim que há um efeito perfeitamente de reação a esta fase que vai obrigar determinados setores, não sei se são todos, mas determinados setores que terão conseguido manter-se, bem, se não ativos, mas pelo menos vivos, com capacidade de reagir, que vão ser chamados a produzir mais, e há um efeito antígono a este, de recessão, e que vai obrigar determinados setores da nossa economia a produzirem mais, a gerar riqueza, a gerar trabalho, a gerar bem-estar social, emprego e tudo isso. Eu tenho isso para mim. E, aliás, a história, eu não sou um estudioso da economia, nem pouco mais ou menos, e não embarco facilmente, até agora não embarquei muito facilmente, então, porque eu acho que nós aqui nos últimos 40 anos temos andado a ser governados pelos economistas, bem e mal. E as projeções são muito voláteis, muito mais agora em termos de pandemia. E tenho para mim que se nós conseguirmos, de uma forma sólida, confortável, resolvermos o problema sanitário, o problema de saúde, que a economia vai reagir, e vai reagir bem. Isto não é uma profecia, nem é um ai tal, vai ser tudo bem. Não, tenho para mim essa sensação. Porque os mercados vão funcionar, as pessoas vão funcionar de uma forma diferente do que funcionaram até aqui, vão ser obrigadas a consumir, vão consumir, e a economia tem que reagir. E, portanto, eu espero e quando eu disse há pouco que oxalá que os nossos responsáveis sejam capazes de determinar bem como fazer, porque a economia já estava a almoçar no domingo em casa, e estava a ouvir o telejornal, e estava a ouvir na Nova Zelândia, numa cidade qualquer na Nova Zelândia, não que tem uma população inferior à nossa, mas que apareceu um caso numa cidade que ia confinar 7 dias. Aquela economia naquela cidade, seguramente, com estas normas, agora, não sei qual foi a severidade da infecção na zona, se terá sido menor que a nossa, mas porque houve se calhar estratégia. Mas a economia nessas áreas, cara, não sofreu tanto como sofreu aqui. Portanto, se nós conseguirmos consolidar bem o aspecto de natureza sanitária, de profilaxia e de prevenção, é de certeza absoluta que as economias, mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo do setor, da geografia, enfim, da conjuntura, vão reagir. E essa é a minha esperança. Muito bem, vamos lá então rapidamente para o tema do Alberto Magalhães, as pandemias de responsáveis e de irresponsáveis. Alberto. Eu acho que isto se liga, está tudo ligado, até podíamos continuar como se fosse o mesmo tema, não é? Dando resposta ao Ricardo, ele tem a impressão que isto vai melhorar economicamente depois da pandemia controlada. O meu problema são vários. Primeiro, quando é que a pandemia será controlada? Ainda existirão empresas quando a pandemia for controlada? Tenho certeza? É porque, como dizia o Bento,
há milhares e milhares e milhares de empresas que se estão a aguentar por causa dos apoios do Estado. E eu aqui queria chamar a atenção para uma coisa. Quando nós dizemos apoios do Estado, já estamos a entrar na conversa deles. Na conversa deles. Porque o problema é, quando o Estado proíbe um comerciante de abrir a porta, está a interferir com um negócio numa sociedade de mercado livre e, portanto, se está a interferir e a prejudicar o negócio, tem a obrigação de indemnizar o comerciante. Para dar o exemplo do comerciante, é a obrigação de indemnizar, não é de apoiar, é de indemnizar pelos danos causados ao comerciante que é obrigado a fechar a porta. Portanto, eu para mim vejo assim, o Estado tem dinheiro para continuar a indemnizar toda a gente, a quem prejudica com o confinamento? Provavelmente não. Porque senão às tantas passa a ser o Estado que não é viável. Não é? Como nós já temos uma dívida de 130% do PIB e, portanto, estamos obviamente fora de qualquer caminho escorreito para o crescimento económico, antes pelo contrário. E, portanto, quando eu digo pandemia de responsáveis e irresponsáveis é porque parece-me que este país está a ficar, a pouco e pouco, dividido entre os responsáveis e os irresponsáveis. Os irresponsáveis, até eu lhes chamo irresponsáveis, são aqueles que o Bento já falou, os ditos negacionistas, entre aspas, não é? Aqueles que acham que não é preciso, que a pandemia é uma finta deles, que é uma treta, que não existe pandemia nenhuma, que a gripe é pior do que o coronavírus, etc, etc. Esses, para mim, também são irresponsáveis. Os que fazem festas de 100 e 200 pessoas clandestinamente, etc. Esses estamos todos, os outros estão todos de acordo mais ou menos que são irresponsáveis. Mas depois há outros irresponsáveis que já não são passíveis do mesmo consenso, digamos assim. E quem é que é mais responsável? São os surfistas ou é a doutora Graça Freitas, que durante meses negou a utilidade das máscaras? Quem é, se nós formos a ver, quem é que é o mais irresponsável? É a doutora Graça Freitas, que negou durante meses e meses, contra todas as evidências. E até diria mais, podendo até eu acusá-la de racismo ou de xenofobia, que é o que está agora muito na moda. Eu não gosto de acusar as pessoas disto, mas não será uma espécie de racismo desprezar a experiência asiática com o uso das máscaras? Os ocidentais nunca viram na Coreia, em Singapura, na China, as pessoas usarem máscara quando estão com gripe ou quando estão constipadas? Porquê é que desprezaram essa experiência e durante meses andaram a dizer que as máscaras não serviam para nada, antes pelo contrário? Estão do lado dos responsáveis ou dos irresponsáveis? Pergunto eu. E podia fazer mais perguntas. As pessoas que se mantêm em casa confortavelmente a defender o confinamento porque são funcionários públicos e têm o emprego assegurado, conseguem perceber o dilema dos outros que têm que trabalhar para viverem e que têm que sair de casa para ir trabalhar e que, ou que estão a ver os depósitos no banco a desaparecerem porque são pequenos comerciantes que não vendem nada há uma data de tempo. E depois o Estado, o Governo promete apoiar com medidas, mas depois as medidas, quando chegam, são ridículas, são 70 euros no mês, ou 80 euros, ou 100 euros, ou 120 euros. E mais nada. Isto será responsabilidade? São essas pessoas que se mantêm em casa confinadas são responsáveis ou são irresponsáveis por não perceberem o problema dos outros e não terem o mínimo de empatia com os outros que estão a caminhar para a miséria? Os piores dos irresponsáveis são os surfistas, são os que vão respirar a brisa do mar. É extraordinário. Isto para mim é extraordinário. Então, e aqueles que ouvem dizer, inclusivamente,
o presidente da Organização Mundial de Saúde, que não é flor que se cheire, que também andou a defender que as máscaras não serviam para nada durante uma data de tempo, ouvem-no dizer há quase um ano, testar, e continuam a não testarem. Suficientemente. Eu não digo que eles não aumentaram os testes, era também o que faltava. E sabendo-se que a Alemanha tem 7 ou 8 vezes mais per capita, ou por 100 mil habitantes, rastreadores do que Portugal, o que é que Portugal está à espera para aumentar de 800 para 1.800 ou 2.000 rastreadores? Ainda não teve tempo de contratarem pessoas que não precisam ter um curso superior para ser rastreadores. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e ensiná-los desde o verão do ano passado e ainda não tiveram tempo. São irresponsáveis ou são responsáveis? Essas autoridades que deviam ter contratado as pessoas e não contrataram. Quem são os irresponsáveis aqui? Sou eu que digo, como psicólogo, e com larga experiência em insucesso escolar e em problemas escolares, sou eu que digo que as crianças têm que ser desconfinadas, as mais novas têm que ir para a escola imediatamente, porque não podem continuar pelo segundo ano consecutivo a não ter aulas presenciais, ou são os irresponsáveis que as mantêm em casa para obrigar os pais a ficar também em casa? Estas são algumas das perguntas que eu gostava de fazer. Muito bem. Bento Anastácio. Isto é claro que a partir do momento em que quem é responsável sacode as suas irresponsabilidades, tornando-as em responsabilidades de outros. Vou dar um exemplo do início desta terceira onda, ou desta coisa, chamemos do que quisermos. Agora toda a gente diz que a culpa foi do Natal. Mas antes andaram a tomar medidas para salvar o Natal. E agora proíbem a Páscoa para salvar o verão. A gente anda aqui a proibir uma coisa para salvar outra, para não sei o quê, não se entende. Não se entende. Depois diz depois agora noutros aspectos que a vida real baseia-se muito nestas coisas dos números, das economias e dos cifrões e coisas no género. O Alberto diz, bem, atenção que o nosso Estado está com uma dívida brutal, pois está, mas a dívida do Estado, nossa dívida soberana, com o reativo, como é percentual, não é? Em meia dúzia de meses com isto a funcionar, recupera para termos decentes e depois por aí fora. Não são meses, são anos. Sim, mas isso nós acabamos o Estado... Em tempos normais nós devíamos ter não mais de 60% do PIB. Mas isto, a gente, temos 130, mais do dobro. Nós, para quem não se lembra, nós durante a Troika acabamos de pagar aos ingleses um empréstimo de 1.800 e qualquer coisa. Portanto, eu não estou a dizer que as dívidas soberanas são para ser negociadas, renegociadas, etc. É por isso que eu faço, há anos que digo que falo na reestruturação da dívida. Porque neste momento, ao preço do dinheiro, era boa altura para o fazer, já que o dinheiro emprestado pelo Banco Central Europeu é custos negativos, ou seja, os juros são negativos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem vai buscar dinheiro ao Banco Central Europeu recebe por o fazer. Mas não podemos nós não pode ir cada um de nós pedir o dinheiro ao Banco Central Europeu. E vamos financiar-nos à banca comercial, que se financia a custos negativos no Banco Central Europeu e que depois cobra spreads completamente escandalosos, completamente pornográficos, fazem com que as pequenas empresas não tenham qualquer possibilidade de recorrer a este tipo de endividamento. Ocorre que o Estado, na sua generosidade,
fala em apoios ao desenvolvimento, linhas de crédito, etc, etc, mas deixa as regras de tal maneira esquisitas e com vírgulas e buracos tão grandes que os bancos acabam, pura e simplesmente, para repercutir nos seus clientes custos absolutamente pornográficos. E é isto que não pode ser. Não podemos estar, por um lado, enquanto cidadãos desta Europa, a financiar a emissão de dívida negativa do Banco Central Europeu, que é coberto pelos nossos impostos, este valor, portanto, os valores que separam o preço real do preço praticado, é suportado por nós, através dos portugueses, pelo Banco de Portugal, os outros pelos outros todos, e depois vêm os mamões da banca privada com uma quantidade de spreads e com preços a pôr o dinheiro a um preço completamente estúpido. E depois, quando lhes corre mal o negócio, nós pagamos. Ou seja, nós pagamos a banca, como ela está a funcionar, quando lhes corre bem e quando lhes corre mal. Assim, é um investimento e é uma coisa que é boa de se ver. Junta-se a isto tudo, depois nestas irresponsabilidades de que falava o Alberto, uma questão essencial, que é a questão da irresponsabilidade social. Mas o Sérgio já disse para acabar, e sobre a responsabilidade social nesta crise, se calhar falaremos no outro dia, e é bom que nós começamos a pensar, de facto, no que vai acontecer nos tempos mais próximos. De facto, de forma real e não pela história da carochinha que vamos ter pela nossa classe política, e agora até é mais ao pé, porque temos eleições locais, não tarda nada, e depois, se a coisa correr bem, o PS há de querer eleições gerais, etc, etc, e essa forma de lidar com o bem público é uma irresponsabilidade, é a minha opinião. É verdade, o tempo passa depressa, estamos sempre limitados com o tempo. Vamos lá então para a opinião do Ricardo Freixal sobre o tema que nos traz o Alberto Magalhães. Bom, tal como o Alberto disse, é mais a continuação da abordagem que tínhamos feito até aqui. E de facto, entre os responsáveis e os irresponsáveis, compete-nos a nós, enquanto cidadãos da comunidade, acatar e tentar sermos ativos, e eventualmente, se pudermos, proativos na conjuntura. Seja no que diz respeito ao acatar de todas as normas que eventualmente nos venham a ser impostas na estratégia desta pandemia, seja no reagir aos mais diversos níveis, social e de uma forma, cada um no seu desempenho profissional, de forma a tornar possível a vida para além da pandemia. Agora, de facto, não é fácil nesta conjuntura. Eu sei que não vai ser fácil delinear estratégias, não vai ser fácil impor estratégias e não vai ser fácil seguir escrupulosamente estratégias. E vai haver sempre reações. E acho que há, tal como foram referidos, determinados setores da nossa comunidade que eram ativos do ponto de vista, isto é transversal às pequenas, às médias e às grandes empresas. É evidente que a capacidade de suporte de impactos negativos será maior para aqueles que tiverem maior capacidade também, não é? Financeira e maior estabilidade. Agora, de facto, competirá a cada um de nós no seu setor, no seu desempenho, tentar contribuir para a reação positiva ao qual vamos ser obrigados, não é? E claro que isso naturalmente já está a ser impactante e de uma forma quiçá muito lesiva em alguns níveis, e mais nos setores do que noutros, mas de facto,
há todo um abrir de possibilidades e há toda uma possibilidade, há uma necessidade de renascer para a economia, de renascer para a vida que vai ter que ser assumida transversalmente. E também, e oxalá, e aqui sempre na base de tudo isto, eu há pouco disse que estavam os epidemiologistas, estão naturalmente, mas estão também os políticos com responsabilidades, não é? Os políticos e os responsáveis, não só políticos, mas os responsáveis pela nossa economia, os diversos interventores. Não vai ser fácil, de facto não vai ser fácil, mas ou seja, estou convencido que esse é um esforço que é inevitável e que oxalá que aconteça o mais rapidamente possível, mas com responsabilidade e que não tenhamos que não sejamos obrigados por má condução, por má estratégia, a andarmos aqui, como disse o Bento, sei lá, atrás do prejuízo, como dizem os nossos expertos da bola, hoje porque é Natal, amanhã porque é Carnaval, no outro dia porque é Páscoa. Isto tem que ser muito mais consolidado e tem que ir muito mais para além destas fofuras, como o Alberto Magalhães costumava dizer. Portanto, temos que ser implacáveis no aplicar aqui. Seja no minimizar de impactos, seja no picar, vamos lá, no injetar de força e de dinâmica para tentar vencer aos vários níveis, não é? Aos vários setores. Bem, chegamos ao final do programa. Ou seja, não disse nada, eu sei que não disse nada, mas estive aqui a tentar, não é? Porque não é fácil, não é? Isto aqui, quer dizer, às vezes já somos acusados de dizer tanto especialista. Não somos especialistas e cada vez mais chegamos à conclusão que não somos especialistas em nada, sabemos nada. Todos os contributos são importantes, Ricardo. Sim, agora dentro daquilo que é a minha limitada capacidade de projetar e de conceber, ou se entregue-me, quer dizer, estou aberto a colaborar e oxalá que todos possamos desempenhar o nosso papel em sociedade e em o Ricardo está sempre deste. O Ricardo é um especialista em agricultura. Não, mas a minha parte, não sou especialista, sabemos umas coisas, não é? Está bem. Mas o especialista é o ministro que mandou parar as culturas. Ele é que é especialista em mandar parar o crescimento das plantas, não é? Ele só queria apanhá-las. Não, por acaso o que é pena é que por vezes existam pseudo-responsáveis que de uma forma perfeitamente irresponsável atuem e lesem a sociedade aos mais diversos níveis, não só a nível da agricultura, porque somos sistematicamente confrontados com normas cegas impostas por, não digo por cegos, mas por poucos especialistas que politicamente andam aqui ao sabor da onda, a partir do princípio que qualquer vai ter ondas, não tem, mas por exemplo, não é? Agora falei em culturas e não sei o quê. Ricardo, deixa-me lá contar uma história para acabar. Uma história engraçada. Temos de fechar o programa. Não, isto não acaba. Temos de fechar o programa. É rápido, são uns segundos. Estava eu ali no café da minha aldeia a falar com um senhor que é agricultor e estávamos a falar do filho ou qualquer coisa assim. E ele vira-se para mim e diz assim: doutor, você é psicólogo, mas eu também tenho cá a minha psicologia. E é isso que eu digo aos epidemiologistas. Vocês são epidemiologistas, mas eu também tenho cá a minha epidemiologia. Eu tinha um colega e a respeito da economia, eu tinha um colega meu... Mas és uma espécie de colega, e um amigo meu que dizia, porque não conseguia fazer a cadeira de economia, e dizia: economia, aquele gajo, referindo-se ao douto professor, economia é dele, eu tenho cá também a minha economia, não é? Vamos continuar a conversa com os microfones desligados. Agora, os nossos temos mesmo de terminar, Ricardo, peço imensa desculpa, vamos ficar por aqui. Ou seja, temos mesmo de terminar, Ricardo. As macroeconomias e as grandes decisões do plano não funcionam se cada um de nós, interventores, não pudermos e não funcionarmos também. Muito bem, fica registado. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde.
A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar.